Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 21 de janeiro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Meus ossos não te foram encobertos. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é o Salmo 139. Vamos ler aqui alguns versículos dele. O texto diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões as mãos. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverás de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para você, pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As suas obras são admiráveis. A minha alma o sabe muito bem. Bem, quando olhamos aqui para esse salmo, nesse salmo o salmista está tentando de alguma forma mostrar como o Senhor Deus é grande e o seu conhecimento e o seu poder são incríveis. Ele está mencionando que o Senhor Deus, ele tem algumas dimensões que são realmente muito maiores do que as nossas. Por exemplo, você olha aqui para o texto, e eu gostei muito da maneira como a autora colocou aqui no segundo parágrafo da nossa lição. Ela diz assim: o conhecimento de Deus sobre o salmista é tão grande e único que nem mesmo o ventre de sua mãe poderia escondê-lo do pai. Nem mesmo quando ele estava sendo formado no ventre materno, ele poderia se esconder. Ela continua: a onisciência divina envolve o tempo, até porque o Salmo 139, verso 2, vai dizer: sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. Deus conhece absolutamente tudo. Mesmo antes que nós fôssemos formados no ventre materno, já éramos conhecidos por Deus. Não há nada, absolutamente nada sobre nós que Deus não saiba. E ela continua dizendo: o ser interior é todo conhecido por Deus, ou seja, aquilo que são os nossos pensamentos, as nossas intenções, o espaço. Olha o versículo 3: esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Tudo aquilo que são as intenções e ao mesmo tempo os lugares por onde nos dirigimos. E ela continua: toda a existência do salmista estão diante do Senhor Deus. E algumas pessoas podem dizer assim: isso é uma coisa terrível. Como assim? Aonde é que está a minha privacidade? E normalmente as pessoas dizem isso. Por quê? Porque se sentem envergonhados, talvez, ao pensar que Deus sabe absolutamente tudo a respeito delas. Deus sabe cada pensamento, cada intenção. Nós podemos olhar para as pessoas à nossa volta e podemos fazer um julgamento a respeito delas. Mencionar, que pessoa boa, mas nós não sabemos qual é a motivação pela qual a pessoa está fazendo o que está fazendo. Às vezes alguém está fazendo alguma coisa boa com uma intenção má. E às vezes achamos que alguém está fazendo uma coisa que pode até nos prejudicar, mas a pessoa pode estar com uma boa intenção. Nós não conhecemos o coração das pessoas. Deus sabe absolutamente tudo. Algumas pessoas ficam profundamente preocupadas com isso. Se sentem completamente nuas diante do Senhor, no sentido daquilo que são as suas atitudes, daquilo que são os seus pensamentos e intenções, porque sabem que Deus conhece absolutamente tudo. Eu me lembro de uma pessoa que me procurou algum tempo atrás e disse assim: pastor, eu prefiro não pensar que Deus sabe tudo a meu respeito. Eu, quando fico pensando no que sei a meu respeito, às vezes fico corado.
quando temos a noção da nossa maldade. Eu fico pensando no próprio Davi, quando ele vai falar a respeito de si mesmo, ele diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Desde que o bebê tem ali as primeiras oportunidades de viver as emoções dessa vida, alguns traços de egoísmo já começam a aparecer. Nós já nascemos num contexto de pecado. O que o Salmo está tentando nos mostrar, na verdade, não é que Deus transformou nossa vida numa espécie de um Big Brother, aonde ele está interessado em ver tudo aquilo que está acontecendo para ele poder castigar ou qualquer coisa parecida. Não, não é isso. O que a Bíblia está dizendo é que Deus tem um conhecimento antecipado a nosso respeito. E apesar disso, ele continua nos amando. E quando a gente pensa até sobre a questão do próprio pecado, se Deus tem um conhecimento antecipado de tudo, ele conhece o fim da história antes do princípio. Eu estou abrindo aqui um parênteses para poder te dizer que Deus conhece tão bem a história que ele é capaz de escrever a história antes que ela aconteça. Não é isso que acontece com os livros proféticos? Quando o Senhor Deus mostra ao profeta o que ia acontecer e manda que ele escreva, com séculos de antecedência. Há 2000 anos, talvez um pouco menos, o Senhor Deus deu a João as revelações do Apocalipse e pediu para que ele registrasse as mesmas, com séculos de antecedência, quase 2000 anos de antecedência. Ele viu um milênio que acontecerá, ou o final do milênio que vai acontecer 1000 anos depois do retorno de Jesus. E tudo está registrado. Se Deus conhece tão bem o tempo, nós temos que entender o seguinte: antes que nós colocássemos o nosso pé no palco dessa vida, Deus já sabia como é que seria a nossa história. Isso não rouba dele a possibilidade de poder nos dar todas as oportunidades que nós precisamos. O Senhor Deus não trabalha de uma forma egoísta. Talvez se a gente soubesse com antecedência tudo aquilo que os outros fariam, a gente evitaria dar algumas oportunidades às pessoas. Deus não age assim. Para Deus, absolutamente todas as oportunidades são dadas para todos. Só quando você para poder pensar, por exemplo, em Judas. Jesus já sabia, no momento em que ele veio e se ofereceu para poder ser um discípulo, Jesus já sabia que ele seria o traidor. Mas ainda assim, Jesus o trouxe para bem perto. No livro das das Nações, a Sharon White diz que Jesus fez tudo o que ele podia, até mais do que o fez pelos outros, para que Judas tomasse as melhores decisões. Até porque se ele tomasse as decisões corretas, Jesus sabia que ele faria uma história fantástica. Seria um grande apóstolo. Mas, apesar de Deus nos conhecer, não tem nada a nosso respeito que possa, de alguma maneira, escandalizar Deus. De Deus colocar a mão na cabeça e dizer: eu nunca imaginei que o Samuel fosse capaz de fazer uma coisa como essa. Não, Deus já sabe. Tudo o que eu fiz, a intenção com a qual eu fiz todas as coisas que fiz, e mais, Ele sabe tudo aquilo que eu farei. E ainda assim, o mais espetacular de tudo é que Ele continua nos amando. É exatamente por isso que talvez o amor de Deus é exaltado de forma tão grandiosa no livro dos Salmos e em toda a Bíblia. Talvez quando olhamos para João, lá em 1 João capítulo 4, verso 8, dizendo: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Talvez o que João está dizendo é que, conhecendo um pouco mais a Deus, João fala muito a respeito dos atributos de Deus, ele tenha ficado realmente impressionado ao pensar no amor de Deus, um amor desmedido. Não existe nada que nós possamos fazer que vai, de alguma forma, fazer com que Deus nos ame mais ou nos ame menos. O seu amor é intenso e está disposto a ir até as últimas consequências. Gosto muito de uma frase de Ellen White, quando ela menciona que se fosse por uma única pessoa que tivesse cometido pecado, o Senhor Jesus teria vindo a essa terra e teria vivido tudo o que ele viveu e teria morrido do mesmo jeito que ele morreu, para salvar, mesmo que fosse uma única pessoa. Isso é amor. Eu gostaria de orar, agradecendo a Deus por esse amor. Una-se a mim. Obrigado, Senhor, por tua palavra e pela certeza que temos de que teu amor é incalculável, imensurável.
Te pedimos que o Senhor nos ajude a podermos viver tendo como base esse amor. Nos ajude a podermos valorizar esse amor em cada circunstância da nossa vida. Nos colocamos em tuas mãos, Pai, pedindo também que o Senhor possa ouvir cada pedido que foi enviado para a nossa comunidade de oração, cada pedido que está no coração dos seus filhos e responder de acordo com a tua vontade. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Amanhã continuaremos o nosso estudo da lição de Escola Sabatina e o tema será Garantia do Cuidado Divino. Eu estudo a lição e você?